próximo jogo da rodada, que foi o jogo do Vasco, foi 1-1 contra a Chapecoense. O Vasco é aquele time que cria, chuta, tem a famosa posse de bola do Fernando Diniz, mas o Vasco é um time que esbarra sempre na qualidade de jogador de ataque, jogador de meio de campo. O Vasco tem até que um time, não tem um time ruim no meio de campo, não tem um time ruim na defesa, só que o problema vai ser, em algum momento, o time ele acaba falhando ou individualmente ou tem uma falha coletiva muito grave que possa comprometer o resultado, né? O Pumita é aquele jogador, né? Ou é 8 ou 80. Então ele faz o gol ou ele faz alguma coisa para acabar falhando em um gol ou acabar entregando um gol, mas não gosto de falar a expressão entregar, né? Prefiro a expressão falhar, né? Eu acho que entregar um gol ainda é uma expressão muito forte. Mas a falta foi dele, né? A falta que originou o gol da Chapecoense, né? Na jogada. E é aquela coisa. Nem sempre a posse de bola do Diniz vai ser uma posse de bola efetiva para fazer o gol, né? Mas no caso desse jogo em si, teve a posse de bola, teve chute, teve 11 chutes para o gol, teve 21 chutes no total, teve 70% de posse de bola, porque a Chapecoense veio com uma proposta de ou arrancar o empate ou sair no contra-ataque para arrumar um gol, né? E a mesma coisa a Chapecoense fez contra o Santos, né? Deu 4 chutes pro gol e os que acertaram o gol entrou, né? 100%, né? E a Chapecoense esse jogo deu 5 chutes, um foi pro gol e um entrou. Então a Chapecoense é um time que ainda tem 100% de todo chute que vai pro gol, a bola entra. Então é um time que vai ser aquele time chatinho, né? Não vou dizer que a Chapecoense vai ganhar o campeonato, vai conseguir uma posição na Libertadores, mas vai ser aquele time chato de meio de tabela para rebaixamento que vai complicar a vida de quem quer uma posição numa Libertadores ou lutando por uma vaga, pelo menos nos playoffs da Libertadores, possa ser que tire muito pontos dos times maiores, né? E também acho que a Chapecoense vai se aproveitar do fator que os times ainda estão voltando, tem a questão física, e que muito time ainda não está 100% na questão física, e vai ter times também que vai jogar com a Chapecoense, provavelmente Chapecó com um time reserva, um time mais alternativo devido às competições, né, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, e nisso daí a Chapecoense possa ser que consiga muito ponto em casa e conseguir um pontinho fora de casa, porque provavelmente o planejamento da Chapecoense é se manter na primeira divisão. E não tem muito o que falar. O Vasco tentou, chutou, fez o gol, mas na hora que era para chutar a bola para fora, era a hora para chutar a bola para frente, fez a falta e nessa falta tomou o gol da Chapecoense. Então, o Vasco ainda está numa cena muito grande, né? E no próximo jogo do Vasco no Carioca vai pegar o Botafogo, né? Vai pegar o Botafogo. E dependendo da combinação de resultado no Campeonato Carioca, acredito que o Vasco possa entrar até na zona de rebaixamento do grupo que ele esteja. Porque o Vasco tem 8, Sampaio Correia tem 8. Só que o Sampaio Correia vai jogar com o Flamengo. Vai jogar com o Flamengo no sábado, às 21. E o Flamengo não pode perder, então eu acredito que o Flamengo não vai dar uma entregada para o Vasco acabar se prejudicando na rodada e o Flamengo disputando rebaixamento. Então o Vasco ainda tem esse alento.
Mas a temporada do Vasco até agora está muito irregular. Até mesmo com o Ryan. Ah, tá. Não, eu estava vendo uma mensagem aqui no celular. Até mesmo com o Ryan não estava tendo aquela tão regularidade que os vascaínos sonham, né? Porque a temporada passada do Vasco também foi muito irregular, né? Na Copa do Brasil teve alguns lampejos, né, de bons jogos, mas no final das contas o Vasco fez um jogo bom na final da Copa do Brasil em Itaquera, no primeiro jogo, só que no segundo jogo foi totalmente engolido por Corinthians. Então o Vascaíno está muito com o pé atrás com o próprio time, com razão, né, devido ao que foi a temporada passada, apesar que ninguém esperava que o Vasco fosse disputar uma final de Copa do Brasil, né? Mas acredito que com os reforços que o Vasco está trazendo, né? Acredito que no decorrer da temporada o time possa se achar novamente, que até o momento ainda o Vasco ainda não se achou. É uma incógnita o time do Vasco. Hora joga bem, hora joga mal, hora tipo ganha de 1-0 jogando mais ou menos, hora ganha de 1-0 jogando mal, então ele não tem uma constância. E isso daí no Campeonato Brasileiro é muito perigoso. Você, por exemplo, empatar fora e perder ponto em casa. Ainda mais dessa forma que foi, tomando um gol no último lance contra a Chapecoense. É um resultado que lá na frente a pessoa pode falar, pô, aqueles 2 pontos contra a Chapecoense pode fazer falta. Então acredito que é um jogo para o Vasco olhar muito bem, né, para o campeonato e para a temporada e ver o que é mais importante. Se é a Copa do Brasil, se vai ser Sul-Americana, se vai ser o próprio Campeonato Brasileiro. Então é um jogo para a própria diretoria refletir, né?